Tá sabendo da última? O Renato Augusto rescindiu o contrato com o Fluminense. Ou o Fluminense rescindiu o contrato com o Renato Augusto. Ou os dois. Só sei que não é mais jogador do Fluminense. Antes de falar do Renato Augusto, vamos falar do Canóbio. O Canóbio passou por cirurgia, inicia a recuperação em casa, né, na face. Mas depois ele deve voltar para o CT, porque para trabalhar a parte física, né, para se manter em forma. Existe a expectativa de que o atacante seja liberado para voltar aos treinos até o fim de maio, até o fim desse mês. Ele volta ao CT para fazer todo o trabalho físico, né, voltar aos trabalhos, mas vai depender do andamento da recuperação. Uma cirurgia no rosto, na face, né, lado esquerdo. Então tá aí. Tá, o Canóbio está em casa com a família, se recuperando da cirurgia, e no final do mês de maio ele volta aos treinamentos. Então vamos lá. Renato Augusto. Fluminense e o meia Renato Augusto rescindiram um contrato em comum acordo. Foi em comum acordo, os dois, né? Então vamos lá. A nota do Fluminense. O Fluminense Futebol Clube e Renato Augusto comunicam o encerramento do contrato em comum acordo entre as partes. O contrato do Renato Augusto é até dezembro desse ano. Faltava o quê? 6 meses? Ele não era o falso 9 do Renato Gaúcho? Ele entrou no segundo tempo, estranho, né? O cara tem contrato até dezembro, 6 meses. Arrumar um outro clube deve ser difícil, pela, né, as contusões. É, porra, o cara entra no segundo tempo, ele entrou nos dois últimos jogos, entrou no segundo tempo como centroavante. Teve um jogo que ele foi relacionado, ele não entrou em campo porque disse que passou mal. Sei, cara, será que ele não estava satisfeito com alguma coisa? Mas foi de comum acordo. O que eu vou guardar de legal do Renato Augusto foi aquele pênalti na Recopa, né? Que ele sofreu e o Arias foi lá e converteu, que deu título pra gente. Porque de resto, amigo, só departamento médico. Cria do futsal do Fluminense, Renato voltou às Laranjeiras em 2024 e foi fundamental na conquista da Comebol. Como eu falei, o pênalti daquele ano. Ao todo, disputou 35 jogos com a armadura tricolor e marcou um gol e deu uma assistência. O Fluminense agradece ao atleta por sua contribuição no período em que esteve no clube e lhe deseja sucesso. Vamos lá. Seguir em frente, boa sorte para o Renato Augusto. Ainda bem que ele deve ter visto que ele não tem como colaborar com o Fluminense. Estranho que. E foi, porra, positivo isso da parte dele. Tinha um super mundial, ele podia sentar no contrato, né? Ou pelo menos deixa eu dar um rolé, dar um passeio lá nos Estados Unidos, no super mundial, viver a atmosfera. Não. Antes do super mundial ele falou, não dá mais para mim, o Fluminense também falou, não dá mais para gente. Rescindiu o contrato com ele. Lembra aquela janela mequetrefe de janeiro de 2024, que quase rebaixou a gente no final do ano, no Campeonato Brasileiro do ano passado? O Renato Augusto era o último daquela janela. Era o último. Olha quem estava naquela janela de janeiro do ano passado. Felipe Alves, não ficou. Gabriel Pires rescindiu. Douglas Costa rescindiu. Renato Augusto hoje rescindiu. Antônio Carlos foi emprestado para o Sport. Marquinhos não ficou, acabou o empréstimo, foi embora. Terãs está emprestado ao Penharol e o Lucumi não ficou. Isso aí a janela de janeiro de 2024, montada pelo CEO Mário Bittencourt. Mais uma notícia boa. Palmeiras define permanência de Lomba e encerra a negociação com o goleiro Gabriel Grando do Grêmio. A dependência de liberar o Lomba, do Palmeiras liberar o Lomba para o Fluminense, era a negociação com o goleiro do Grêmio, Gabriel Grando. A nova contratação estava condicionada à possível saída do goleiro de 38 anos, que tem contrato com o Palmeiras até dezembro de 25. Até dezembro desse ano. Como a negociação não aconteceu com o Grêmio, não evoluiu, o Palmeiras falou, já que está aqui, fica aqui mesmo. Então, esquece esse papo de Marcelo Lomba no Fluminense. Fica com o Fábio, mantém aí o Eudes, Pitaluga. Então, segue o barco, em janeiro a gente pensa o que vai fazer. Vamos lá,
Na noite dessa segunda-feira, a Conmebol informou a data do sorteio das oitavas de finais da Copa Sul-Americana 2025. Atenção, se o Fluminense vencer o Once Caldas e terminar em primeiro no seu grupo, o Fluminense tem a melhor campanha dos brasileiros na Copa Sul-Americana. Por isso que o Renato acha que tá tudo bem. Tá tudo, se ele passar, de queira a Deus, graças a Deus, pelo aquele time lá da Copa do Brasil, Aparecidense, lá no Mané Garrincha na quarta-feira, porra, aí o Renato vai, maravilha, e vai passar, se Deus quiser, do Aparecidense, e na outra semana, contra o Once Caldas, no Maracanã, chegando em primeiro no seu grupo, melhor campanha dos times brasileiros na Copa Sul-Americana. Então anota aí, de acordo com a Conmebol, os confrontos serão sorteados no dia 2 de junho, às 12 horas, horário de Brasília, 2 de junho. Se Deus quiser, o Fluminense vai ser o primeiro, vai classificar logo para as oitavas e dia 2 de junho a gente vai acompanhar esse sorteio aí. Tá bom? Vamos lá. A LFU e a Libra são as duas ligas, né? Vocês sabem muito bem que o próximo presidente da CBF só tem uma campanha, só tem uma chapa, o cara lá de Manaus, Maranhão, um lugar bem longe. Mas é aqui no Brasil, tá? Fica tranquilo. O camarada, ninguém sabe de onde veio, de onde surgiu, apadrinhado, cheio de confederação atrás dos caras, e os clubes ficaram de bigode. Acho que só o Palmeiras que ficou do lado desse cara. Chaúde, Samir Chaúde é o novo presidente da CBF. A CBF é tão importante que eu nem sei de onde o cara veio, o cara é médico, uma bagunça. Mas os clubes se posicionaram. Tanto a LFU, a liga que o Fluminense pertence, e a Libra. Amigo, se posicionaram. Querem mudanças. Já que o presidente da CBF não precisa dos clubes, só precisa das federações para se eleger, eles querem mudança. Vamos ver se a gente traz alguma coisa importante aqui. Os clubes entraram em campo para um novo futebol no Brasil. O futuro do futebol brasileiro é inegociável para nós. E os clubes brasileiros estão juntos, mobilizados e conscientes de que este momento de mais uma eleição conturbada para a escolha da próxima liderança à frente da Confederação Brasileira de Futebol demanda ações e medidas objetivas de transformação, transparência e modernização do futebol. Tem que se posicionar, tem que brigar, tem que exigir mudanças, tem que exigir melhoras, já que na hora de votar os clubes têm poder menor do que as federações e não elege presidente nenhum, tanto que todos os clubes estavam apoiando o presidente da Federação Paulista. Camarada nem abriu chapa. Não tem como, né? Conforme o método atual de votação na CBF. Por isso, os clubes exigem que a CBF avance com prioridade e urgência nos seguintes pontos. É hora de ruptura, irmão. CBF, na minha opinião, tem que comandar a seleção brasileira, masculina e feminina, categorias de base da seleção, e os clubes comandar suas ligas, seus campeonatos. Ponto 1. A alteração do processo eleitoral, como eu falei, especialmente no que se refere ao peso dos votos. Tem peso mínimo dos clubes. Obrigatoriedade da participação dos clubes em todas as Assembleias Gerais da CBF. 3. Compromisso de criação da Liga e reconhecimento de que as propriedades comerciais da Série A e B pertencem aos clubes. 4. Alteração das regras de governança, dando efetivamente poder executivo à Comissão Nacional de Clubes. Os clubes estão pedindo mais força, mais poder dentro da CBF. Profissionalização de arbitragem, isso é muito importante. O árbitro no Brasil precisa ser um profissional da arbitragem. A arbitragem não pode ser um bico, cara. Receber por partida apitada. Não, tem que se dedicar à profissão. Profissionalização da arbitragem, garantindo dedicação exclusiva dos árbitros das séries A e B e investimento em treinamento permanente para acabar essa patifaria, esse absurdo que acontece nas arbitragens. Quase arrancaram a perna do Serno, o camarada nem falta deu. Então é isso.
Esse ponto é muito importante, que é o 5. Profissionalização de arbitragem, garantindo dedicação exclusiva dos árbitros da Série A e B e investindo em treinamento permanente. O calendário do ciclo 2026 a 2030 precisa ser aprovado por Libra e LFU em conjunto com a CBF. 7. Fomento e apoio financeiro especialmente direcionado às séries B, C e D, assim como ao futebol feminino. E 8. Estabelecimento de regras de fair play financeiro. Estamos em campo e estaremos juntos e unidos por um futebol brasileiro cada vez mais forte. Sem clubes não existe futebol. Então são 8 pontos que os clubes se posicionaram nessa eleição aí de cartas marcadas. Já tem uma chapa única, que é o Samir Chaud. E são 8 pontos. Fair play financeiro, arbitragem, profissionalização da arbitragem, quase que não sai. Alteração das regras de governança, compromisso com criação da liga, obrigatoriedade da participação de clubes em todas as assembleias gerais da CBF, alteração do processo eleitoral, e bibibi, e bobobó, e vamos para cima. O futebol brasileiro precisa mudar. Deixa o like, se inscreva no canal. Tá feliz com a saída do Renato Augusto? Tá triste? Vai comemorar? A camisa 7 tá vaga. Quem vai ocupar a camisa 7 do Fluminense? Tô indo nessa. Fui!